O porquê da Europa estar para trás. Em 2008, a zona euro tinha praticamente o mesmo peso económico que os Estados Unidos. Ambas as economias apresentavam um PIB de cerca de 10 bilhões de euros. Mas hoje, os números contam uma história bem diferente. O PIB dos Estados Unidos já ultrapassa os 27 bilhões de euros, enquanto o da zona euro está nos 15,1. Ora, isto significa que a dimensão económica da Europa é 44% inferior à americana. Esta diferença não é apenas uma estatística, é um reflexo direto das falhas estruturais nas nossas economias, no nosso modelo de inovação, nas nossas políticas de investimento e até na forma como organizamos o próprio mercado europeu. Um dos documentos mais importantes para perceber o que está a acontecer é o relatório Draghi. Foi encomendado pela Comissão Europeia ao antigo presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, que por sinal é uma das figuras mais conceituadas da política económica europeia. O relatório identifica 3 grandes áreas de ação: fechar o fosso de inovação face aos Estados Unidos e China, desenvolver um plano conjunto para a descarbonização e competitividade, reforçar a segurança económica, reduzindo dependência externa. Para se ter uma noção, apenas 4 das 50 maiores empresas tecnológicas do mundo estão sediadas na Europa. Enquanto isso, os Estados Unidos controlam cerca de 38% da faturação tecnológica mundial, sendo que a Europa está nos 18% e em trajetória descendente. Desde 2013, a Europa perdeu 4% da sua cota tecnológica global, enquanto os Estados Unidos ganharam 8%. Esta tendência diz-nos algo muito claro: a inovação está a acontecer fora da Europa. Em 2021, as empresas da União Europeia investiram cerca de metade em percentagem do PIB do que investiram as empresas americanas. Nos Estados Unidos, os líderes em investimento e desenvolvimento são empresas de tecnologia. Na Europa, o topo da tabela é ocupado pelos mesmos há anos, o setor automóvel. Isto significa que, enquanto os americanos apostam na tecnologia do futuro, na transformação digital e na inteligência artificial, a Europa ainda está presa à economia do passado. Para piorar, na Europa a energia é bastante mais cara do que nos Estados Unidos e na China, uma situação que foi agravada pela guerra na Ucrânia e que expôs a nossa forte dependência do gás russo, que afeta diretamente a estrutura de custos das empresas europeias. A Europa precisa de aumentos de produtividade sustentáveis e é importante perceber que o contexto demográfico europeu faz crescer esta urgência. No gráfico, é possível perceber a trajetória descendente de produtividade europeia em relação aos Estados Unidos. E a origem desta diferença de produtividade tem um nome bastante claro: a tecnologia digital. A Europa falhou. Falhou tanto na adoção generalizada das novas tecnologias, como na criação dentro do próprio continente de empresas tecnológicas de referência. A disseminação destas novas tecnologias era essencial para impulsionar a competitividade económica do continente. Curiosamente, se retirarmos o setor tecnológico da equação, a produtividade europeia anda par a par com a americana. Para além disso, as projeções indicam que em 2040, por cada 2 trabalhadores, haverá um reformado. Ou seja, a Europa vai precisar de fazer mais com menos pessoas. E só há uma única forma de conseguir: ganhos de produtividade sustentáveis. E se há um dado que resume bem a fragilidade do nosso ecossistema de inovação, é este. Entre 2008 e 2021 foram fundados na Europa 147 unicórnios, ou seja, startups avaliadas em mais de 1.000 milhões de dólares. Mas 40 deles mudaram a sede para fora da Europa. E adivinha por onde foram? Estados Unidos. Criámos talento, gerámos inovação, mas não conseguimos reter o valor. Parte do problema está na forma como está desenhado o mercado único europeu, que deveria ser responsável por uma livre circulação de bens, capital, serviços e pessoas entre os países membros da União Europeia. Apesar disso, a verdade é que ainda existe uma enorme fragmentação legal e fiscal dentro da União Europeia. É muito mais difícil pôr uma empresa a escalar na Europa do que nos Estados Unidos ou na China. E quando olhamos para o financiamento, o cenário é ainda mais desolador. No mercado global de capital de risco, 52% está nos Estados Unidos, 40% está na China e apenas 5% está na Europa. Com menos acesso a financiamento, há menos procura, menos ambição e menos crescimento. Então, afinal, o que é que a Europa precisa? A Europa precisa essencialmente de unir o seu mercado europeu verdadeiramente, removendo barreiras que impedem o crescimento interno. Para além disso, aumentar drasticamente o investimento em inovação, tanto público como privado. E também criar condições para que as empresas tecnológicas possam nascer aqui e ficar aqui. Achas que a Europa ainda vai a tempo de recuperar o atraso? Ou estamos condenados a ser meros espectadores de uma nova ordem mundial? Comenta aqui em baixo a tua opinião.